Bom, galerinha, vamos à resolução aí dos exercícios de 3 em diante, tá? Lá na página 796, certo? Então, nós temos aqui no exercício 3 o seguinte enunciado. O monóxido de carbono é um gás extremamente venenoso produzido na queima incompleta de compostos orgânicos. Por apresentar massa molar semelhante à do ar atmosférico, ele se espalha em todo o uniforme, aliás, de modo uniforme, né, por todo o ambiente desde sua produção. Num local em que a pressão atmosférica é igual a 0,82 atm e que esteja a 7 graus Celsius, qual é a densidade desse gás, tá? Então, se, né, nós devemos calcular a densidade desse gás, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é qual é a massa molar desse gás, certo? Porque nós devemos lembrar que a equação de densidade absoluta é essa aqui, ó. Densidade é dada pelo produto da pressão vezes a massa molar, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura, certo? E para a gente saber a massa molar do gás, a gente precisa reconhecer esse gás. E ele dá na forma de nome, monóxido de carbono, tá? Então, tem que lembrar que mono vem de um e carbono, né, o elemento carbono. Então, nós temos o monóxido de carbono tendo essa estrutura molecular aqui. Então, com essa fórmula molecular, né, nós sabemos aí, essa fórmula química, nós sabemos como calcular a massa molar, né? É só somar as massas de cada um dos átomos envolvidos. Então, nós vamos chegar aí num total de... Deixa eu pegar outro. A massa molecular do CO vai ser igual à massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, certo? Isso vai nos dar um total de 6 com 2, 8, 1 com 1, 2, 28 gramas por mol. Com a massa molar calculada, agora nós podemos verificar se temos todas as informações. Então, nós temos a pressão, temos a massa molar, a constante dos gases tem que ser a constante que tem ATM, ou seja, 0,0, o R aqui, né? 0,082 e a temperatura. A temperatura nós temos, mas infelizmente ela está em graus Celsius. Então, nós precisamos transformar essa temperatura para Kelvin. Lembrando que é só adicionar 273. Então, nós temos aqui uma temperatura de 280 kelvins. Agora sim, temos informações suficientes para calcular a densidade, tá? Então, a densidade nesse caso vai ser dada por a pressão, que é 0,82, vezes a massa molar, que é igual a 28, dividido pela constante dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 280. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, nós chegamos a um valor de aproximadamente o quê? Gramas por ml, tá? Que é a unidade de densidade, certo? Já no item B, né, a pergunta é em relação à densidade, tá? Ele fala o seguinte: qual é a relação entre a densidade do CO em comparação com a densidade do ar, tá? Justificando isso sem cálculos. Então, lá no enunciado, ele fala que as massas molares de ambos os gases são iguais, aproximadamente iguais, certo? Então, quer dizer que se nós temos aí valores de massas, né, molares iguais, significa que a relação entre as densidades também vai ser aproximadamente igual, tá? O que significa isso? Valores próximos divididos um pelo outro, o resultado tende a ser próximo de 1, certo? Então, a resposta, né, para essa pergunta é que a razão entre as densidades, né, vai ser aproximadamente 1, devido à semelhança entre as suas massas molares. Vamos colocar isso? Então, a razão entre as densidades será de aproximadamente 1, dada a
semelhança entre suas massas molares, certo? Seguindo para o 4. No exercício 4 já é uma outra relação, né? Então, ele dá aí 2 gases presos em recipientes diferentes, né, com determinado tamanho, volume, etc. E aí, no item A, ele pergunta assim: se nós colocarmos uma pessoa bem no centro desse lugar, certo? E liberar os gases, qual é o gás, o cheiro do gás que ela vai sentir primeiro, tá? Relativo a que gás. Então, para a gente determinar isso, né, a gente também não precisa fazer cálculo, só precisa lembrar que a velocidade, né, de efusão-difusão, ela está relacionada também com as massas molares dos gases. Mas nesse caso, ao contrário lá da razão entre as densidades, as velocidades são relações inversamente proporcionais às massas molares dos gases, certo? Então, se elas são inversamente proporcionais, significa que quando a velocidade é alta, a massa molar tem que ser com certeza baixa. Ou vice-versa, quando a velocidade é baixa, a massa molar tem que ser com certeza alta, tá? Então, para determinar qual é o gás que chega primeiro aqui, quer dizer que é o gás que é mais veloz. E o gás que é mais veloz vai ser o gás de menor massa molar, certo? Então, comparado lá aos gases, né, que nós temos, que são, deixa eu pegar outra caneta, NH3 e Cl2. A massa do NH3 é igual a 14, que é a massa do nitrogênio, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, que são 3. 14 com 3 dá 17, certo? Gramas por mol. E a massa do Cl2? A massa do Cl2 corresponde a 2 vezes a massa de cada cloro, que é 35,5, que dá um total de 71 gramas por mol, certo? Então, o que tem a menor massa molar é o NH3, ou seja, o gás que vai chegar primeiro lá no centro é o gás NH3. No item B, ele fala o seguinte: considerando que a massa molar do cloro é aproximadamente 4 vezes maior que a massa da amônia, calcule a velocidade de difusão da amônia em relação à do cloro. Então, para a gente calcular, basta aplicar as informações na fórmula, tá? Quando a gente quer calcular aí a velocidade, não necessariamente nós precisamos ter todos esses valores representados na fórmula, tá? Nós podemos obter apenas a razão entre uma e outra, o que nos vai dar, né, o quanto uma é mais rápida ou mais lenta do que a outra, tá? Então, nós vamos determinar, né, a nossa fórmula genérica ali, generalizada, da seguinte maneira. Então, o volume de NH3 dividido pelo volume de Cl2 vai ser igual à razão, né, das raízes das massas molares do Cl2 dividido pela massa molar do NH3, certo? Quais informações nós temos nessa fórmula? As massas molares aqui, tanto do Cl2 quanto do NH3. Então, substituindo esses valores, teremos a razão dentro da raiz de 71, que é a massa do Cl2, por 17, que é a massa do NH3. Fazendo essa divisão aqui, nós chegamos num valor aproximado a 4, certo? O que nos dá uma raiz resultante 2. O que significa esse 2? Significa que, vou marcar aqui, ó, a velocidade de difusão da amônia, né, que é o central aqui, o primeiro item que a gente está citando, é 2 vezes maior do que a do cloro, tá? Então, a velocidade, ó, do NH3
é o dobro da velocidade do CN2. Bom, pessoal, no exercício 5 nós temos, né, um enunciado que fala que a velocidade com que o gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. Então, um vestibular de grande importância, como a FUVEST, mostrando que a gente não precisa decorar essas fórmulas e sim saber aplicá-las e utilizá-las, tá? Então, em resumo, o que aconteceu? Foram preenchidas as 3 bexigas com gases, e os gases são hélio, hidrogênio e metano, certo? Essas bexigas foram amarradas a um cordão, a um suporte, e depois de um determinado tempo observou-se essa característica, né? As bexigas A, B e C em diferentes níveis aí de flutuação, aí, certo? E aí a pergunta é, qual gás está em cada uma das bexigas? Para a gente determinar isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é a velocidade com que esses gases saem das bexigas, certo? Em relação à lei de Graham, tá? Então, nós precisamos, a partir das massas molares dos gases, determinar suas velocidades, certo? Então, vamos lá. Com as informações que nós temos, nós conseguimos calcular as massas molares de cada uma delas. Então, nós temos que o hélio é um elemento da tabela periódica, né, de massa molar, vamos colocar aqui, massa molar, igual a 4 gramas por mol. O hidrogênio já tem massa molar, H2, né, igual a 2 gramas por mol. E o CH4, que é o metano, é igual a massa do carbono, que é 12, mais 4 hidrogênios, que tem uma unidade cada um, vão dar um total de 16 gramas por mol. Ótimo. Com as massas molares de cada um dos gases, né, nós conseguimos relacionar já, fazer uma relação direta com as suas velocidades, certo? Nós devemos lembrar que a velocidade de um determinado gás, né, por outro, depende das razões entre as suas massas molares inversamente. Então, a massa molar de B, massa molar de A. Ou seja, a velocidade, como nós já definimos anteriormente, é uma razão aí inversamente proporcional em relação às massas molares. Ou seja, quanto menor a massa molar, maior a velocidade. Quanto maior a massa molar, menor a velocidade. Então, vamos começar aqui, ó, a ordenar qual é, né, os gases que têm maior velocidade, certo? Então, o gás de maior velocidade de todos, né? Vou colocar aqui de outra cor. O gás de maior velocidade vai ser o gás com a menor massa molar possível. Então, de maior velocidade vai ser o H2. Seguido do hélio. E, por fim, o metano, certo? O que representa isso? Representa que o hidrogênio vai ser o primeiro gás a ser mais liberado. Então, aquela molécula, né, aquelas moléculas vão sair da bexiga e aí vão tender a derrubar essa bexiga, porque já não vai ter uma quantidade de gás ali menos denso do que o ar suficiente para manter ela elevada, tá? Em seguida, isso vai acontecer com a bexiga contendo hélio, certo? Onde, né, ele vai ser eliminado aí com uma velocidade considerável e vai murchando aí a bexiga, derrubando a bexiga aos poucos. Agora, o metano, como tem a maior massa molar, vai ser o que vai demorar mais tempo para ser eliminado, certo? A velocidade é muito menor, por isso ele vai manter a bexiga flutuando por mais tempo, tá? Então, considerando essas características, nós temos, né, os gases para cada uma das bexigas, onde na A é o metano, na B é o intermediário, que é o hélio, e na C é o mais veloz de todos, que é o hidrogênio, certo? Então, a alternativa que contém as informações corretas é a letra E. Espero que tenham compreendido.